Olá, pessoal! Essa semana vamos estudar os fármacos que atuam no sistema cardiovascular. Quais são as funções do sistema cardiovascular? Primeiro, transportar o oxigênio e os nutrientes até as células, o que é essencial à vida, remover os produtos de degradação do metabolismo e transportar hormônios de uma região do corpo para outra. Assistam o vídeo de revisão. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo, com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é um músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. Então, quais são os fármacos envolvidos nesse grande sistema cardiovascular? Eles podem atuar de diversas maneiras nesse grande sistema. Então, eles podem alterar ritmo e frequência do coração, podem alterar a pressão arterial, podem alterar a coagulação sanguínea, a atividade vascular, fazendo vasodilatação ou vasoconstrição, podem alterar a circulação e oxigenação do coração, podem alterar a contratilidade do músculo cardíaco e também atuar sobre coágulos e trombos. As principais condições para o uso desses fármacos, pessoal, podem ser a insuficiência cardíaca ou ICC, arritmias, doença arterial coronariana, tromboembolias, hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio. Vamos estudar então os inotrópicos ou cardiotônicos, os antiarrítmicos, antianginosos, antihipertensivos e juntamente com os diuréticos, anticoagulantes e trombolíticos. Inotrópicos ou cardiotônicos são medicamentos que estimulam a atividade cardíaca pelo aumento da força de contração do miocárdio. E eles geralmente são utilizados para tratar insuficiência cardíaca congestiva, hipotensão aguda pós-infarto, cirurgia cardíaca e até trauma. Os medicamentos mais usados são os digitálicos, como a digoxina, e a dopamina, que é o Revivan.
Os digitálicos são drogas oriundas de plantas, como vocês podem ver aí na imagem. Eles aumentam a força de contração dos ventrículos porque aumenta a concentração intracelular de cálcio. Eles também diminuem a frequência cardíaca e acabam exercendo uma função diurética. A administração do digitálico é por via oral. O uso dos digitálicos podem ocasionar efeitos colaterais, como náusea, vômito, diarreia, vertigem, bradisfigmia, abaixo de 35 batimentos por minuto, suor frio e até crise convulsiva. Se esses sintomas estiverem presentes, eles podem indicar uma intoxicação digitálica, e isso pode levar o paciente à morte, se essa medicação não for suspensa. Então, para evitar essa toxicidade digitálica, o médico ele deve individualizar a dose. Os cuidados na administração. Orientar pacientes familiares quanto ao controle da frequência cardíaca antes e depois da administração do medicamento, porque pode levar a bradicardia, então orientar que se tiver abaixo de 60 batimentos por minuto, tem que comunicar ao médico. Também controlar o efeito urinário, por quê? Por conta do efeito cumulativo desse medicamento. Quanto menor a quantidade de diurese, maior a possibilidade de intoxicação. Então é preciso monitorar aí esse efeito urinário. Evitar a administração com antiácidos, atentar para interações medicamentosas, que os digitálicos eles têm uma tendência de ter muitas interações, então precisa se informar a respeito delas. Observar e orientar sobre sintomas de intoxicação digitálica, tanto para o paciente quanto para o familiar, e estimular bastante a ingestão de alimentos ricos em potássio. Porque como ele tem uma função diurética, então ele pode levar embora o potássio. Revivan, ou o princípio ativo cloridrato de dopamina. Esse é um fármaco, pessoal, adrenérgico, ou seja, uma catecolamina. Lembram que ele exerce efeito inotrópico no coração e ele também é vasopressor. Ele vai elevar a pressão arterial e, consequentemente, aumentar o débito cardíaco e o fluxo urinário. Geralmente é utilizado para tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio. E a administração é sempre por via endovenosa. Os efeitos colaterais do Revivan podem ser dor tipo anginosa, dor pré-cordial, cefaleia, hipo ou hipertensão, palpitação, taquiarritmia e batimentos cardíacos ectópicos, ou seja, o coração está num ritmo e de repente ele sai desse ritmo, tem um batimento fora do compasso. Quais são os cuidados? Controlar a pressão arterial no início da administração da medicação, de 15 em 15 minutos, por conta do efeito vasopressor, e da potência de ação rápida. Controlar pulso também, por conta do efeito na musculatura dos vasos, que pode provocar taquicardia. Manter o acesso venoso de preferência central, sempre preferência, mas se não for possível, no primeiro momento, tem que ser um acesso venoso calibroso, periférico. Infundir em bomba de infusão, sempre. Diluir a medicação conforme a prescrição médica e o protocolo da instituição. Observar o estado geral do paciente em resposta positiva à medicação e o desligamento dessa medicação pode ser feito de forma lenta, que a gente chama de desmame, para favorecer a manutenção dos parâmetros da homeostase. Antiarrítmicos. Esse é o sistema elétrico do coração, que é o sistema de condução cardíaco. Esse sistema é formado por umas estruturas especializadas em condução de impulso elétrico. Então, temos aqui, logo no início, o nó sinusal ou sinoatrial, que é a origem do impulso elétrico. Dele partem-se estímulos elétricos para o próximo nó, que é o nó atrioventricular. Do atrioventricular, ele desce pelos ramos, pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje, que são essas vias de condução aí do impulso elétrico do coração. Então, esses fármacos vão atuar alterando esse sistema de condução elétrica. Vamos entender o que é um ritmo normal ou sinusal.
que são arritmias cardíacas? As arritmias cardíacas arritmia é um termo bem genérico para descrever problemas relacionados ao ritmo do coração. O coração ele tem um sistema elétrico próprio que faz com que o coração bata sempre de uma forma organizada, de uma forma regular, rítmica. E a partir do momento que você tem alguma situação que faça com que o coração perca esse ritmo normal dele, a gente vai considerar isso como uma arritmia. Então, geralmente a arritmia está relacionada a algum distúrbio desse sistema elétrico do coração. Arritmias, como é um termo genérico, existem vários tipos de arritmia. A gente pode classificar elas basicamente em arritmias benignas e arritmias malignas. A maioria das arritmias elas causam mais desconforto do que realmente podem causar um quadro mais grave como morte. Mas existe sim as arritmias que a gente considera malignas, que são aquelas arritmias que existe um risco grande do coração parar de funcionar e entrar numa parada cardíaca. Desde medicações, algumas medicações podem causar algumas arritmias, até doenças avançadas, mas como uma forma geral, as arritmias que estão relacionadas a outras doenças do coração, por exemplo, o paciente infartou e teve arritmia cardíaca, geralmente são situações mais graves. O paciente tem um coração mais fraco, maior e começa a desenvolver arritmia cardíaca. Isso é uma situação muito mais grave do que uma arritmia num coração que nunca sofreu nada. Essas arritmias mais tranquilas, benignas, muitas vezes a única queixa do paciente é sentir que o coração está acelerado ou sentir que o coração está batendo fora do ritmo. A gente fala que o paciente começa a sentir palpitações. Mas, além disso, o paciente pode sentir tontura, desmaio, falta de ar, dor no peito. Então, isso são sinais que sugerem que o paciente pode estar tendo algum problema nessa parte elétrica do coração. O diagnóstico ideal é com o eletrocardiograma no momento da arritmia. As arritmias, muitas vezes, elas acontecem por alguns minutos e depois voltam ao normal. E aí, daqui a pouco, volta de novo a arritmia e depois volta ao normal. Existem outros exames que nos auxiliam, como o Holter, que é um eletrocardiograma, que vai ser feito durante 24 horas. O paciente vai para casa com o aparelho para tentar detectar durante o dia se essas arritmias estão ocorrendo ou não. Mas o ideal é sempre que o paciente sentir que está com o coração acelerado, não está sentindo bem, procurar ou um cardiologista ou um pronto-socorro para poder fazer um eletrocardiograma naquele momento, que vai ser o momento da arritmia e o momento que a gente vai conseguir registrar exatamente o que está acontecendo com essa parte elétrica do coração. Quais são os tipos de arritmias em que podemos utilizar esses fármacos? Extrasístole, fibrilação atrial, bradicardia, bloqueio cardíaco, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Os antiarrítmicos, eles podem ser classificados por classe. Então, temos desde a classe 1 até a classe 4. Os de classe 1 são os que bloqueiam os canais de sódio nas membranas dos miócitos, que são as células musculares cardíacas. Como exemplo, tem a quinidina e a lidocaína. Os da classe 2 já são antagonistas adrenérgicos beta, os famosos beta-bloqueadores. E eles vão atuar nos receptores cardíacos do sistema simpático, reduzindo então a atividade cardíaca. Um exemplo é o propranolol. Os de classe 3 já bloqueiam os canais de potássio das membranas dos miócitos, e com isso prolonga o potencial de ação e, portanto, a contração dos miócitos condutores. Um exemplo clássico é o amildarona, também conhecido como Ancoron. E os da classe 4 bloqueiam os canais de cálcio das membranas dos miócitos. Como exemplo, a gente tem a adenosina, que é o famoso adenocard. Lidocaína ou xilocaína, da classe 1, é eficaz no controle e na prevenção da fibrilação ventricular, ou FV.
A via de administração é endovenosa e ela faz uma estimulação atrioventricular, ali no nó atrioventricular. É muito usada nas unidades de tratamento cardiológico intensivo em pacientes que sofreram infarto ou para prevenir arritmias. Os efeitos colaterais podem ser sonolência, desorientação, confusão mental, perturbações visuais e, raramente, convulsões ou coma. Propanolol ou propranolol da classe 2, eles são os bloqueadores beta-adrenérgicos. Eles bloqueiam o efeito da noradrenalina circulante e reduz a irritabilidade cardíaca. Trata e previne a fibrilação atrial, controla extrasístoles, ambas originárias dos átrios e também dos ventrículos, e a administração pode ser VO, e de preferência em jejum, e também temos na versão EV, que aí precisa ser diluído conforme o protocolo da instituição. Os efeitos colaterais do propranolol podem ser bradicardia, broncoespasmo, náusea, vômito, diarreia, erupção cutânea, alucinações e distúrbios sanguíneos. Ancoron ou amiodarona, da classe 3, é utilizada em caso de taquiarritmia atrial e ventricular e também para prevenção de arritmia. A administração pode ser também por via oral, porém, o ideal é que se administre durante as refeições, ou também endovenosa. E aí precisa diluir em soro e administrar lentamente. É recomendada nos casos de fibrilação ventricular após o choque, em bolos, somente nessa situação. Do contrário, é diluída em soro e administrado por gotejamento gravitacional ou bomba de infusão. Os efeitos colaterais são cefaleia, fadiga, insônia, bradicardia, náusea, vômito, constipação, hiperglicemia, hipotensão e distúrbios de coagulação. A adenocard ou adenosina, da classe 4, ela reduz o tempo de condução da atividade do nó sinoatrial ou sinusal, reduzindo quase que imediatamente a frequência cardíaca. E aí ela restaura o ritmo sinusal. É quase que imediatamente mesmo, viu, pessoal? Ela faz uma vasodilatação coronária e é muito utilizada para taquicardia supraventricular paroxística. A administração tem que ser feita endovenosa em bolos rápido, de 1 a 2 segundos. E precisa se repetir se necessário, não precisa diluir. Lembrando que após a administração em bolos dessa medicação pura, precisa fazer um outro bolos de soro fisiológico para empurrar essa medicação. As reações adversas podem ser rubor facial, dispneia, desconforto torácico, apneia e bradicardia. E realmente essas reações elas são muito apresentadas pelos pacientes. Outros antiarrítmicos que poderíamos citar, a procainamida, o verapamil ou também o diltiazem. Os cuidados na administração de antiarrítmicos podem ser monitorização cardíaca enquanto estiverem sendo administrados pela via endovenosa, controle rigoroso de frequência cardíaca antes e depois da administração, controle de pressão arterial. Essas drogas levam a vasodilatação e podem ter como consequência hipotensão. Controle de glicemia, porque algumas medicações antiarrítmicas podem ocasionar hiperglicemia. A administração via endovenosa deve ser feita lentamente ou com controle de bomba de infusão. Temos que nos atentar para as reações adversas e sempre manter equipamento de emergência disponível. Anti-anginosos. A angina ou dor pré-cordial, que é aquela pressão no peito, é ocasionada por um estreitamento dos vasos sanguíneos que irrigam o próprio coração. Nesses vasos correm sangue que vão irrigar o próprio coração. Quando há esse estreitamento, existe então uma fadiga muscular por falta de oxigenação. E aí, o sinal clássico é essa dor pré-cordial. Bem, quando o paciente tem dor pré-cordial, dor anginosa, a gente utiliza, então, analgésico e também antianginoso. Então, o que um antianginoso pode proporcionar? Ele pode diminuir a necessidade de oxigênio do miocárdio,
ou seja, diminuindo a quantidade de oxigênio necessária para o trabalho desse coração. Ou então, ele também pode aumentar o suprimento de oxigenação ao coração. Ou ainda, ele pode fazer essas duas coisas, tanto diminuir a necessidade de O2, quanto aumentar o suprimento de O2 ao coração. As classes de antianginosos que nós vamos estudar são os nitratos, que são utilizados para angina aguda, os beta-bloqueadores, que são utilizados na prevenção de longo prazo, e os bloqueadores de canais de cálcio, quando outros fármacos já não conseguem evitar a angina. Vamos falar dos nitratos. Temos aí o isordil, o monocordil e o tridil. Vamos falar sobre esses três. O isordil é um vasodilatador, muito utilizado para alívio e prevenção da angina. Via de administração pode ser sublingual ou via oral, lembrando que pela via sublingual a absorção é 100%. O monocordil também é um vasodilatador coronariano, a via de administração endovenosa em infusão contínua lenta, ou também temos em apresentação por via oral. Interação com o sildenafila, por quê? Sildenafila, pessoal, é o Viagra, aquele medicamento utilizado para a impotência sexual masculina. Ele é um vasodilatador também. Então, pode haver uma interação com o monocordil ou qualquer nitrato e ele pode apresentar uma hipotensão severa. Então, se o paciente faz uso de Viagra, pelo menos nas últimas 24 horas, ele precisa comunicar ao médico. Por isso que o médico, na hora da avaliação, sempre pergunta se ele fez uso desse tipo de medicação. O tridil, por via endovenosa, quer dizer, direto na corrente sanguínea, temos que diluir o tridil em frasco de soro isento de PVC, porque o PVC ele tem interação com o nitrato, então não pode ser qualquer tipo de bolsa de soro. A gente chama o equipo de equipo trilaminado. A infusão sempre em bomba de infusão, e as reações adversas de todos eles podem ser cefaleia, hipotensão, que é a principal e a mais grave, taquicardia, cefaleia, tontura, sudorese, fraqueza, náusea e vômito. Aqui uma ilustração para mostrar para vocês que o isordil é muito utilizado pela via sublingual. Paciente que chega com angina no pronto atendimento, o isordil é uma regra, né? O tridil, que é por via endovenosa, e o monocordil, que também tem por via endovenosa e também por via oral. Aqui eu fiz um esquema para mostrar o efeito do nitrato no organismo. Então, ele vai dilatar o músculo liso das veias, diminuindo o sangue que retorna ao coração, diminuindo, então, a pré-carga, que é o volume de sangue antes da contração cardíaca, diminui o tamanho ventricular e a tensão da parede do ventrículo, diminui, então, a distensão do ventrículo e isso, pessoal, vai diminuir a necessidade de O2 pelo coração. Vamos imaginar que você está caminhando. O seu coração ele precisa de uma demanda de oxigênio tranquila, que você consegue obter através da respiração normalmente. Se você começa a correr, o que acontece? Você começa a ficar ofegante. O seu corpo precisa de mais oxigênio para oxigenar as células e o músculo cardíaco. É a mesma coisa. Se eu diminuo essa demanda, o meu coração não precisa de tanto oxigênio. Então, essa é a lógica. O nitrato, no fim, ele vai diminuir a necessidade de oxigênio pelo coração. Beta-bloqueadores, também utilizado como antianginoso. Olha eles aí novamente. Então, eles bloqueiam o efeito da noradrenalina circulante, reduz a irritabilidade cardíaca e também a pressão arterial. A administração, como já falamos, por via oral ou endovenosa, e os efeitos colaterais são os mesmos. A lógica dos beta-bloqueadores com relação à angina é: ele diminui a pressão arterial, com isso bloqueia os receptores beta-adrenérgicos no músculo cardíaco e no sistema de condução, e diminui então a frequência cardíaca e a força de contração.
Com isso, o que ocorre? Diminuição da demanda de oxigênio. Por fim, temos os bloqueadores de canais de cálcio, como a amlodipina, diltiazem, nifedipina e o verapamil, que são utilizados para o controle da angina, que não responde às outras classes de fármacos. Eles, pessoal, inibem o influxo de íons cálcio no músculo liso vascular e miocárdico. Por isso que ele é um antianginoso. Ele promove, então, uma vasodilatação coronariana. A administração dele pode ser por via oral. Temos aqueles de liberação rápida e também os de liberação prolongada, aqueles em que a gente não pode abrir, não podemos macerar nem diluir. Eles precisam ser engolidos para que essa liberação seja prolongada de forma mais lenta. As reações adversas podem ser edema, rubor, palpitação, hipotensão, náusea, tontura, tremor, calafrio e até distúrbios do sono. A lógica dos bloqueadores de canais de cálcio. Eles impedem o influxo de íons cálcio através da membrana das células miocárdicas e dos músculos lisos vasculares. Com isso, dilatam as artérias coronárias e as artérias periféricas. Quando isso ocorre, então aumenta o suprimento de oxigênio para o miocárdio e também diminui a força de contração do miocárdio. Com isso, vai diminuir a carga de trabalho do coração e também a frequência cardíaca. Consequentemente, diminui também a velocidade de condução lá daquele sistema especializado. E, por fim, ele vai diminuir a demanda de oxigênio. Cuidados na administração de antianginosos. Manter sempre o paciente monitorizado, mantê-lo em repouso. O paciente com angina não pode levantar nem para ir ao banheiro. Ele precisa fazer as necessidades em equipamentos como papagaio, comadre ou até mesmo por um dispositivo invasivo como uma sonda vesical. Temos que garantir o acesso venoso pérvio desse paciente, seja ele um acesso venoso periférico, desde que de grande calibre, ou um acesso venoso central. Temos que manter o suporte ventilatório próprio, os equipamentos de emergência, observar reações adversas, o questionamento do uso da sildenafila, do Viagra, o médico geralmente faz, e lembrando do cuidado específico do tridil, que o controle tem que ser em bomba de infusão e a diluição tem que ser em bolsa isenta de PVC, o chamado soro trilaminado. Antihipertensivos. Os antihipertensivos, pessoal, podem ser os beta-bloqueadores, os bloqueadores alfa-adrenérgicos, os vasodilatadores, como os bloqueadores de canais de cálcio ou os vasodilatadores diretos, os inibidores de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e os diuréticos. Olha ele aí novamente, o beta-bloqueador, que pode ser utilizado para angina, como antiarrítmico e também como antihipertensivo, pessoal. Bloqueadores alfa-adrenérgicos, clonidina, metildopa, fentolamina e prazosina. Esses medicamentos, eles, como já vimos também lá no sistema nervoso autônomo, eles inibem o sistema simpático, causando uma dilatação dos vasos sanguíneos, com isso diminui débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue bombeado em 1 minuto, e aí diminui também a pressão arterial. A administração geralmente é por via oral, ao se deitar. Eles são muito utilizados para tratamento da hipertensão arterial e as reações adversas podem ser hipotensão, síncope, cefaleia, tontura, palpitação e sonolência. Aqui nós temos esse esquema novamente que mostra a medicação bloqueadora alfa-adrenérgica sendo conectada ali no receptor alfa e promovendo um aumento do fluxo sanguíneo como consequência do efeito desse medicamento. Vasodilatadores, nós temos os bloqueadores de canais de cálcio, já vimos anteriormente, a amlodipina, diltiazem, nifedipina e o verapamil. São também utilizados como antiarrítmicos. E temos os vasodilatadores diretos, que são
o nipride, ou nitroprussiato de sódio, utilizado por via endovenosa, e o cloridrato de hidralazina, que é utilizado por via oral. Vejam que os bloqueadores de canais de cálcio aparecem novamente aqui, classificados como vasodilatadores. Já vimos, né, que ele pode ser utilizado para crises de angina também. Vasodilatadores diretos. Temos aí o nitroprussiato de sódio, o nipride, que é administrado por via endovenosa, e o cloridrato de hidralazina, que é administrado por via oral. Esses vasodilatadores diretos, eles relaxam o músculo liso vascular periférico, dilatam os vasos e, com isso, diminui a pressão arterial. Vejam, eles não atuam no sistema nervoso simpático e nem no parasimpático. Ele atua diretamente no músculo liso vascular. Muito utilizado para tratamento de crise hipertensiva e tratamento da hipertensão resistente. A administração, então, pode ser endovenosa ou por via oral. O nipride, pessoal, ele é fotossensível, então ele necessita de equipamento próprio, de equipo fotossensível e de uma capa protetora do frasco. A administração sempre em bomba de infusão e as reações adversas podem ser hipotensão grave, desconforto torácico, náusea, vômito, cefaleia e fraqueza. Os inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, benazepril, captopril e enalapril. Eles são, pessoal, inibidores, então, dessa enzima. São muito utilizados para tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca congestiva. Podem também ser utilizados em combinação com diuréticos. A administração é por via oral, preferencialmente sem alimentos ou em horários distantes da refeição. As reações adversas podem ser hipotensão, dor torácica, palpitação, taquicardia, tosse, febre e artralgia. Vamos entender um pouquinho como que funcionam os inibidores da ECA. Quando o meu corpo identifica uma situação de queda da pressão arterial, o que ele faz? Ele disponibiliza um sistema de manutenção de homeostase. Como funciona isso? Existe a eliminação de renina, que transforma angiotensinogênio em angiotensina 1. E a enzima conversora de angiotensina vai transformar angiotensina 1 em angiotensina 2. Quando eu tenho angiotensina 2 liberada no meu corpo, a minha glândula suprarrenal, ela começa a secretar aldosterona. A aldosterona manda uma mensagem para os meus rins de que é necessário retenção de sal. E aí, quando eu retenho sal, quer dizer sódio, eu mantenho mais líquido circulante no meu corpo. Quanto mais líquido circulante eu tenho, maior vai ser a minha pressão arterial. Então, esse é um sistema de controle e manutenção da homeostase que nós temos naturalmente. E onde que o inibidor de ECA vai atuar? Exatamente inibindo essa enzima conversora de angiotensina. Então, esse processo, ele não prevalece, ele não acontece. Eu não vou ter a secreção de aldosterona, eu não vou ter a retenção de sódio, eu não vou ter um aumento da pressão arterial. Então, a minha pressão arterial, ela vai se manter naquele limiar. Aqui uma forma de reforçar esse sistema que se chama renina, angiotensina, aldosterona. Então, olha lá, os rins detectam a diminuição da tensão arterial ou pressão arterial. Inicia-se, então, esse sistema. Renina, que transforma angiotensinogênio em angiotensina 1, que a enzima conversora de angiotensina transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Ocorre que os inibidores dessa enzima vão bloquear a ação, portanto, a pressão não vai subir. Diuréticos.
Diuréticos são fármacos que promovem a excreção de água e eletrólitos pelos rins. Vocês observem aí no esquema um néfron. O néfron é a unidade renal. Quais são os tipos de diuréticos? Temos os tiazídicos, os de alça e os poupadores de potássio. Cada um deles vai atuar num local diferente desse néfron, ok? Os tiazídicos vão atuar muito mais ali próximo do túbulo proximal. Os de alça vão atuar na alça de Henle do néfron e os poupadores de potássio têm atuação no túbulo contorcido distal. Os tiazídicos são politiazida, hidroclorotiazida, clortalidona. Eles são utilizados para hipertensão, também para edemas causados por insuficiência cardíaca, doenças hepáticas, renais e terapia com corticoides e estrogênios, que causam edema. Como eles funcionam? Eles impedem a reabsorção de sódio nos rins túbulo proximal. Ao ser excretado o sódio, ele carrega água e aumenta a excreção de água, cloreto, potássio e bicarbonato, podendo levar até um distúrbio hidroeletrolítico. Então, precisa ter muita cautela no uso de diurético, porque junto com a água vai embora muita coisa boa, né? Quais são as reações adversas no uso desse diurético? Hipotensão, hiponatremia, que é a diminuição de sódio, e hipocalemia, que é a diminuição de potássio. Diuréticos de alça. Temos aí o famoso furosemida ou Lasix. Eles produzem maior volume de urina. Eles atuam sobre a alça ascendente espessa de Henle, que é responsável pela concentração da urina. Aumenta a secreção de sódio, cloreto e água. Inibe a reabsorção de sódio, cloreto e água. Ou seja, vai tudo embora. São utilizados para tratar edema associado à insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença hepática, doença renal, edema agudo de pulmão. E a administração, ela é por via oral ou também por via endovenosa. As reações adversas, elas podem ser muito graves, principalmente o desequilíbrio hidroeletrolítico, pela perda excessiva de líquido, pode ocasionar hipotensão, hipocalemia, hipocloremia, hiponatremia e hipocalcemia. Diuréticos poupadores de potássio, o famoso aldactone ou espironolactona. Ele tem um efeito antihipertensivo mais fraco e geralmente ele é associado, ele é junto com algum outro tipo de antihipertensivo. Ele tem ação direta sobre o túbulo distal dos rins, compete com a aldosterona ocupando os receptores, aumentando a excreção de sódio e água e diminuindo a excreção de potássio. Por isso, ele tem essa vantagem, ele conserva o potássio. A administração dele é por via oral e ele pode ser usado para tratar edema, hipocalemia, cirrose, síndrome nefrótica e hipertensão. As reações são poucas, mas elas podem aumentar a concentração de potássio. Cuidados na administração dos antihipertensivos, incluindo os diuréticos, né, pessoal, que tem essa finalidade. Então, monitorar o paciente quando tiver em unidade de cuidado crítico, monitorar sinais vitais, principalmente a pressão arterial, monitorizar débito urinário, observar reações adversas, Unipride, lembrando, precisa ter controle com infusão em bomba de infusão, proteção da luz por conta do frasco e equívoco que são fotossensíveis, manter equipamentos de emergência de fácil acesso, administrar conforme prescrição, se é de jejum ou se é com alimentos, a gente viu que alguns têm algumas especificidades, atentar para as interações medicamentosas e orientar pacientes sobre a importância de tomar o medicamento corretamente para evitar complicações. Vamos assistir um vídeo agora. Você encontra um velho amigo na rua e pergunta, e aí, como é que vai? E a família? Ele responde, tá ótima, só meu pai que está com uma pressão um pouquinho descontrolada. Nada demais. Pô, nada demais não. A hipertensão é um problema gravíssimo. Quando o coração bombeia o sangue faz força contra a parede das artérias.
Essa força é o que a gente chama de pressão arterial. Quando ela aumenta, nós dizemos que a pessoa tem hipertensão. Qual é o problema da pressão ser alta? O problema é que a parede interna dos vasos é revestida por um tecido bem delicado. Conforme o sangue passa com muita força, as artérias vão sendo danificadas e vão progressivamente ficando mais endurecidas e mais estreitas. Vasos danificados e fragilizados são mais vulneráveis a entupimentos ou rompimentos. É por isso que pessoas com hipertensão têm risco maior de sofrer infarto, AVC e muitos outros problemas graves, como a insuficiência renal, por exemplo. Mas a hipertensão é uma velha conhecida da medicina. Hoje em dia existem medicamentos eficazes para manter a pressão sob controle. E eles são tão eficazes que é comum a pessoa se sentir ótima no dia a dia. Aí ela deixa de tomar o medicamento um dia, não sente nada, no outro dia também não toma e vai parando o tratamento. E aí a pressão volta a subir. Pressão alta é uma doença traiçoeira. Aí ela chega no consultório e você pergunta, você está tomando o medicamento direitinho? Ah, doutor, eu estava me sentindo tão bem que acabei parando. Não se deixe enganar. Você estava se sentindo bem porque o tratamento estava fazendo efeito. Parar de fumar, praticar atividade física regularmente, ingerir pouco sódio são essenciais para controlar a pressão alta, mas não se esqueça jamais de tomar a medicação conforme prescrito pelo médico. Anticoagulantes. Aqui a gente observa um processo bem simples de coagulação. Então, temos aqui uma lesão tecidual onde há ruptura do vaso sanguíneo. Nesse momento, o vaso sanguíneo ele tende a se contrair para diminuir essa lesão. As plaquetas que estão passando por ali, elas começam a se juntar, e a gente chama isso de aderência plaquetária, que são essas estruturazinhas aqui azuis. Após a síntese dos fatores de coagulação, lembrando que quem sintetiza os fatores de coagulação é o nosso fígado, né? Então, vem lá do fígado vários fatores de coagulação e eles vão transformar a protrombina em trombina e essa trombina vai transformar a fibrina, que é essa malha que acolchoa essas plaquetas, que une essas plaquetas, formando o que a gente chama de coágulo. Ah!
Os anticoagulantes que vamos estudar são heparina, anticoagulante oral e antiplaquetário. Heparina. Temos a liquemine, que é a heparina não fracionada, e a enoxaparina ou clexane, que é a heparina de baixo peso molecular. Elas são utilizadas para prevenção na formação de coágulos, inibe a formação de trombina e de fibrina. Elas não são capazes de dissolver coágulos, pessoal, que isso fique bem claro. Podem ser administradas por via parenteral, então a liquemine pode ser por via endovenosa e a clexane pode ser por via subcutânea. EV tem que ser administrado ou em bomba de infusão ou em bomba de seringa, preferencialmente. Por via subcutânea, tem um cuidado importante, que é nunca massagear o local após a aplicação. Ambas têm risco de sangramento, principalmente quando utilizados com drogas anti-inflamatórias não esteroidais, ou ZAINs, ou quando utilizadas juntamente com anticoagulante oral, aí o risco aumenta ainda mais. O que antagoniza a heparina são antihistamínicos, digoxina, nicotina, tetraciclina e penicilina. Para que utilizamos a heparina? Para prevenção e tratamento de tromboembolia venosa, tratamento de coagulação intravascular disseminada, que é uma complicação de outras doenças, inclusive do próprio Covid-19, tratamento da coagulação arterial e prevenção da formação de êmbolos em pacientes com fibrilação atrial. Elas impedem a formação adicional de coágulos. Também utilizadas em circulações extracorpóreas de cirurgias cardíacas, hemodiálise. Também atuam prevenindo coagulação durante cirurgias ortopédicas, pois ativam excessivamente os mecanismos de coagulação. Então, é muito comum a gente ver anticoagulante sendo administrado para pacientes da cirurgia ortopédica. E como prevenção de obstrução de catéter venoso central. Aqui, a título de informação, a heparina, então, a liquemine, ela pode vir na versão de 1000 UI por ml ou 5000 UI por ml. E a heparina, que é a enoxaparina, que é o clexane, ele já vem preparado na seringa, embalado, é só abrir, tirar a tampa e administrar. Não precisa de aspirar mais nada, ok? Anticoagulante oral. Temos aí o famoso Marevan, que é a varfarina. Muito utilizado no tratamento de tromboembolia, profilaxia de trombose venosa profunda, pacientes com próteses de válvulas ou com aneurisma. A administração é por via oral, a absorção geralmente é rápida, só que elas podem demorar até 2 dias para exercer o seu efeito. Alteram a capacidade do fígado de sintetizar alguns fatores de coagulação, né? Então elas vão atuar nesse momento no fígado, e o risco, sem dúvida nenhuma, é o de sangramento. Antiplaquetário. Temos aí aspirina, OAS, dipiridamol, né? Tielopidina. A administração desse fármaco é por via oral, geralmente tem absorção rápida. Ela inibe a formação de coágulos, bloqueando a síntese de substâncias que induzem a agregação plaquetária. Vejam, cada tipo de anticoagulante atua de uma forma diferente. Para que se utiliza o AS? Para evitar a formação de trombos em pacientes que possuem prótese de válvulas cardíacas, principalmente. As reações? Sempre, né? O sangramento ou distúrbio gastrointestinal ou exantemas. Trombolíticos. Os trombolíticos mais comuns e famosos são a alteplase e a streptokinase. Eles são usados para dissolver um coágulo ou um trombo pré-existente. É muito utilizado em situação aguda ou iminente. Então, pessoal, o trombolítico, sim, ele dissolve um coágulo recente. Após a administração endovenosa, esse trombolítico ativa o plasminogênio, que é um precursor da plasmina, que dissolve os coágulos de fibrina. Já vamos ver uma ilustração.
Então, eles vão dissolver os trombos recém-formados. Ele é mais eficaz quando administrado imediatamente após a ocorrência de trombose. Quando que a gente utiliza ele? Numa situação de infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, AVC isquêmico agudo, trombose venosa profunda e trombose arterial. Esse medicamento, ele precisa ser administrado num tempo muito próximo da ocorrência. E o risco maior dele é o sangramento. Aqui a gente vê uma ilustração do funcionamento do trombolítico. Então, veja, nós temos aqui, deixa eu pegar a canetinha. Temos aqui um trombo obstruindo a passagem aqui desse vaso sanguíneo. O que acontece com o trombolítico? Então, como exemplo, temos aqui a alteplase. A alteplase, ela vai se conectar ao plasminogênio, que é um precursor da fibrina. Quando ela se conecta, ela transforma esse filamento de fibrina numa situação de plasmina ativa. Essa plasmina ativa, ela vai promover a ruptura dos filamentos de fibrina. Com isso, o fluxo vai voltar a funcionar. Então, essa alteplase, ela chega, se conecta no plasminogênio, isso se transforma na plasmina ativa e a plasmina ativa faz essa ruptura dos filamentos de fibrina. Monitorizar sinais vitais, pressão arterial, pulso. No caso da administração de trombolítico, pessoal, é inadmissível um paciente não estar monitorizado, ok? É incompatível. O paciente tem que estar monitorizado. Nós temos que observar sinais de sangramento, hematomas, então gengiva que sangra, né? Manchas arroxeadas, hematomas pelo corpo. Também comum sangramento nasal, então temos que observar esses sinais. Não massagear o local da injeção subcutânea após a administração de heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, né? Quando utilizar trombolítico, aliás, o trombolítico, ele precisa se manter refrigerado entre 2 a 8 graus, então é uma medicação de geladeira. Orientar o paciente quanto ao uso de anticoagulante oral, né? Então, orientar que ele observe esses sinais de sangramento, então vai escovar o dente, está sangrando, precisa ver se a dose está adequada ou não. Então, orientar o paciente como que ele deve fazer uso desses medicamentos e o que ele deve observar e comunicar ao médico em caso de alguma reação ou de algum efeito adverso. Ufa! Conseguimos terminar, hein? Esses fármacos que atuam no sistema cardiovascular, pessoal, não são todos. Estudamos alguns. Para qualquer informação, troca, podem entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula. Essas foram as referências bibliográficas.